Olá, meus queridos! Hoje nós vamos falar um pouquinho de melasma. E aí, você tem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Politano, sou biomédica de formação com experiência de mais de 20 anos aí na saúde estética. E eu resolvi bater um papinho com vocês para tirar algumas dúvidas que a gente recebe diariamente aqui na clínica, ou mesmo, as perguntas pelas redes sociais, que eu acho que são importantes que a gente consiga esclarecer, para que as pessoas tenham mais qualidade, mais tranquilidade para entender o que está acontecendo e como tratar. Então vamos lá. Melasma são aquelas manchinhas desagradáveis. Quem tem sabe o quanto é difícil conviver com elas, não é verdade? Muitas vezes até mesmo a vida social pode ser abalada. Pessoas que apresentam melasma muitas vezes me dizem que até mesmo a autoestima acaba ficando afetada. Algumas relataram até alguns estágios iniciais de depressão, então é algo muito sério e que infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. Então vamos lá, como se formam esses pequenos acúmulos de melanina, né? Como é que essas manchas aparecem? A gente tem diversas causas. Na verdade, não existe uma única causa específica, até porque, como eu sempre falo em todos os vídeos, não existe um ser humano igual ao outro, não é verdade? Mas eu vou relatar os casos mais comuns, vamos dizer assim, que até então a gente tem cientificamente uma comprovação, com artigos científicos, enfim. Então, o primeiro deles é a questão hormonal, né? Principalmente em alguns momentos, como a gestação, a mulher pode sofrer algumas alterações hormonais, no sentido de que, para que ocorra uma homeostase no organismo, você pode ter uma produção aumentada de melanina. Então, quer dizer, você vai ter as células chamadas melanócitos, que são responsáveis pela produção de melanina, com um pouco mais de ativação, um pouco mais de estímulo, por causa de uma carga hormonal aumentada nesse período, ok? Mas não é só isso. Existem pacientes que, mesmo sem ter tido nenhuma gestação, apresentam uma hereditariedade, então uma tendência na família a desenvolver o melasma. Isso também pode ocorrer. Além disso, a gente consegue visualizar também profissionais que trabalham com acesso ao calor diariamente podem vir a desenvolver também vários graus de melasma. Bom, existem vários outros fatores que ainda estão sendo estudados, inclusive o estresse, inclusive pelo fato de que é uma pessoa estressada, ela tem alterações hormonais e bioquímicas de forma diária, isso pode inclusive alterar de forma epigenética o seu organismo, mas isso é um papo para um outro vídeo. Mas vamos lá, vamos entender como isso se forma, independente do estímulo, se foi uma questão genética, hormonal, contato com calor, o que realmente acontece? Vamos pensar o seguinte: de uma maneira ou de outra, ocorreu uma agressão, tá? Essa agressão pode ser uma exposição solar de forma inadequada, ela pode ser exposição, inclusive, constante a luzes de televisores, monitores, celulares, pode ser por calor, como a gente falou agora há pouco. Então, de uma maneira ou de outra, houve uma agressão. Se houve uma agressão, através de uma comunicação celular, nossas células de defesa foram ativadas. Até aí tudo bem? Só que dentro de todas essas células de defesa, elas têm uma função. Entre elas, a gente tem o nosso coleguinha, o melanócito. E esse carinha, para tentar te defender de uma agressão, seja ela qual for, ele é estimulado a produzir mais melanina. Essa melanina, por sua vez, é o pigmento que vai ser colocado na primeira, segunda camada da pele. Cada caso vai ser um caso, a gente fala disso mais para frente. Mas é importante que entenda que sempre houve um processo inflamatório, sempre houve uma alteração na homeostase celular.
E essa comunicação se deu de uma maneira a tentar equilibrar isso. Tudo bem? Então, quando a gente pensa dessa forma, vocês conseguem pensar também que se eu produzir mais agressões, eu vou continuar gerando mais resposta celular de defesa? Tem um pouquinho de lógica, não tem? Por isso, hoje em dia, os tratamentos mais agressivos não são mais a primeira linha de tratamento quando a gente recebe um paciente com melasma. Antigamente, vamos colocar há uns 15 anos atrás, os tratamentos padrão ouro eram tratamentos tão agressivos, talvez, quanto a própria causa. Então, eram peelings profundos, eram tratamentos extremamente invasivos e que isso podia gerar um efeito rebote. Mas conforme a gente vai melhorando, vai estudando, as tecnologias vão aparecendo, hoje, graças a Deus, a gente percebe que nós temos outras formas de tratar que não seja gerando mais agressões, pelo menos não agressões descontroladas, entende? Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa a se fazer é uma avaliação, para você entender exatamente o que está acontecendo com você, em que momento, qual é a causa, ou quais foram as causas que geraram esse melasma, até para que você tenha um autoconhecimento para que não erre novamente. Então, de nada adianta, por exemplo, você procurar um tratamento se você continuar fazendo as mesmas coisas que causaram esse melasma, concorda? Por isso é importante nessa avaliação conversar com muita clareza com o profissional sobre toda a sua história de vida, como que você percebeu essa mancha, em que momento, houve estresse, não houve, tudo isso é importante para que você tenha realmente um tratamento mais integrado e mais personalizado para você. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que se você continuar gerando uma agressão com processos muito invasivos, se você gerar mais processos inflamatórios sem que essa pele esteja preparada, provavelmente você vai ter uma piora lá na frente, mesmo que num primeiro momento você tenha um clareamento dessas manchas. Isso acontece muito com clareadores mais fortes e mais agressivos, à base de hidroquinona em alta concentração. A hidroquinona é sim um clareador importante, usado há muitos anos, mas deve ser tomado muito cuidado na sua utilização, principalmente se você faz uso dessa substância sem uma indicação profissional que vai estar te assessorando. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, evitem comprar clareadores sem conversar com um profissional, evitem comprar essas pomadas clareadoras de internet, farmácia, porque você não sabe exatamente o que isso pode gerar de efeito rebote para você no futuro, que pode ser muito mais grave do que o problema que você tem agora. Uma outra coisa que eu vejo muito, as pessoas me perguntam muito: Ana, posso fazer microagulhamento para melasma? Olha, durante muitos anos eu dei aula e tentei, de uma certa maneira, conscientizar alguns colegas que primeira coisa é você entender que não existe um ser humano igual ao outro, assim como não existe uma pele que reage igual à outra. Então, quando a gente fala num determinado procedimento, como por exemplo o microagulhamento, não tem como eu dizer para você com toda certeza: olha, faça um microagulhamento que vai te ajudar, ou não faça em momento nenhum porque você vai ter um efeito rebote, sem que eu analise o seu histórico, sem que eu analise inclusive a tua qualidade de vida e a tua rotina. Dá para entender? Então, essa é uma outra dica. Tome cuidado com tratamentos que são oferecidos sem que você tenha essa avaliação, essa anamnese minuciosa, tá? Sem que realmente o profissional entenda quem é você e como é que você chegou até ele. Isso justamente para evitar que você entre num problema maior. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E se tiver mais dúvidas, é só entrar em contato, manda uma mensagem que a gente vai a cada vídeo tentando passar um pouquinho de informação e de carinho para acalentar o coração de vocês. Tá certo?
Um beijo grande, uma semana maravilhosa, com muita luz, muita sabedoria e muita paz para todos vocês. Tchau, tchau.